Hoje a gente já está com 1.762 mortos aqui no Distrito Federal, e uma dessas pessoas é um servidor nosso, Washington Celso Aranha, um servidor terceirizado, brigadista. Eu queria dedicar aqui alguns segundos da minha fala, pedir que a gente fizesse esse tempo de silêncio em homenagem a ele e em solidariedade à família do Washington. Reforçar aqui todo o apoio à família, aos amigos, pais, filhos, irmãos dele. Uma pessoa que, para quem observava, estava sempre por aqui e ajudando o trabalho de todos nós. Então, aqui nossa homenagem ao Washington e a todas as demais 761 pessoas que se foram aqui no Distrito Federal. Pais, mães, filhos, irmãos, amigos, profissionais, com histórias. Eu gostaria muito, presidente, que nós, como brasileiros, e principalmente nós, como representantes da população, não deixássemos esses números se naturalizarem. Nós não estamos falando de estatísticas, nós estamos falando de pessoas. Infelizmente, nós temos percebido uma certa sedimentação, uma certa conformação dessa barbárie. Já passamos 126 mil pessoas contaminadas no Distrito Federal. E o que fica dessa pandemia é que haverá, certamente, na história desse país, na história da nossa cidade, muito bem discernida a diferença entre os responsáveis e os irresponsáveis, entre os bons gestores e os maus gestores. Não tenho dúvida de que ficará na história dessa cidade e deste país aqueles que superfaturaram leitos de UTI, que superfaturaram obras da saúde pública, aqueles que prometeram e não cumpriram, aqueles que construíram hospitais de campanha, presidente, para entregar nas mãos de organizações sociais com contratos milionários, para fazer caixa 2 de campanha. Essas pessoas vão ficar marcadas na história dessas famílias que perderam seus filhos. Essas pessoas que... Pedir para que feche o áudio, por gentileza. Esses gestores, presidente, que mentiram sobre os que foram para a televisão, foram para os sites, dizendo que havia leito de UTI, mas quando as pessoas chegavam lá, como essa semana aconteceu, não tiveram acesso ao leito de UTI, morreram por Covid sem leito, sem respirador, sem acesso à saúde pública. Esses maus gestores vão ficar marcados na história e com suas mãos sujas de sangue, presidente. Esses que mentiram na compra de testes rápidos, que compraram testes de baixíssima qualidade e fraudaram a avaliação da população, que fraudaram a testagem simplesmente para roubar, para meter a mão no dinheiro da população, principalmente daquela que é mais pobre, que paga mais imposto. Esses ficarão marcados na história com as mãos sujas de sangue. E, principalmente, também ficarão marcados na história brasileira e na história do Distrito Federal os gestores que fizeram como Pilatos, lavaram as suas mãos e jogaram para a população, se eximindo da sua responsabilidade. Jogaram para a galera, abre geral, vocês que se virem, vocês que se cuidem, porque nós, dizem esses gestores, nós não temos mais o que fazer, agora é cada um por si, viva a liberdade individual, viva a autonomia. Que autonomia? As pessoas estão absolutamente perdidas, fica lá o chefe do governo federal andando no meio da feira, apertando a mão de todo mundo, vem aqui o governador sem máscara, vai visitar as unidades de saúde sem dar o exemplo. Então, qual é a informação que fica para o cidadão? Nenhuma informação, na verdade. Fica tudo perdido. E aí, como nós temos visto e ouvido dos comerciantes, tem sido muito mais prejudicial, né? Os danos, as perdas estão sendo muito maiores agora, que eles tiveram que se reorganizar, porque as pessoas não estão consumindo, elas não estão indo para o comércio. Não adiantava nada ser muito mais inteligente, eficiente, o governo organizar o isolamento social, organizar essa quarentena direitinho, abrir as suas ferramentas para apoiar os empresários e garantir o menor prejuízo possível. Mas, infelizmente, incompetência é mato nesse Brasil. Incompetência é mato aqui no Distrito Federal e, infelizmente, o resultado disso é morte, morte e mais morte. É o que está acontecendo e nós temos um papel.
quero colocar mais uma vez aqui o desafio para que esta casa assuma o seu papel fiscalizador e responsabilize os promotores da morte.